A grandiosidade e o mistério que envolvem os astros aguçam a curiosidade sobre seus poderes de intervenção em nossas vidas. O céu é mapa, calendário, relógio, morada dos deuses e talvez a dos humanos que bem se comportarem. Voltamos então com o nosso papo com a alquimista Fabiana aqui no Espaço Prisma. O nosso papo está muito interessante, tem muita coisa para ser colocada, embora o tempo é pequeno. Vai voltar, né, Fábio? Acho que sim. Com certeza será a nossa convidada nos próximos. Fábio, a gente gostaria que você colocasse agora a interferência do planeta Júpiter, né, o maior planeta do Sistema Solar, que é o planeta regente de 2018. Qual a interferência dele na vida das pessoas? Então, nós saímos do ciclo de Sol de 35 anos, ali um ano, 2 atrás, entramos num ciclo de Saturno. Então, no fundo, nós estamos num ciclo bem interessante, bem de estruturar, né? Um ciclo que traz coisas muito legais, porque Saturno é um grande planeta para nós. Mas durante esse ciclo de Saturno, nós estamos agora num ano de Júpiter. E Júpiter é muito legal porque ano passado nós tivemos um ciclo de Saturno em Saturno e foi muito trabalhado em nós, como posso dizer, nós fizemos uma análise de tudo que nós herdamos, principalmente. Ano passado foi um ano muito forte nessa questão da nossa ancestralidade, do que herdamos. E Júpiter vai trazendo o novo. Júpiter diz assim, mira alto, né? Olha o céu, mira a tua flecha e vai em busca dos teus sonhos. Então esse é um ano para a gente trabalhar isso, ir além de tudo aquilo que, né, nós trabalhamos ano passado, limpamos, estruturamos como um coletivo, né, todos isso, para a vida de todo mundo. Esse é um aspecto que, claro, falou com o nosso Saturno ele também. Influencia a vida de mas todos, de todos, né? Não é sim, específico. Não. E Júpiter, como ele é um planeta grande, de grandeza mesmo, ele promete muito. Nós falamos muito que esse ano promete mesmo a boa colheita. Então, obviamente, muita gente diz, poxa, promete a boa colheita, mas não estou com o ano, ainda não começou meu ano a ser legal. Por quê? Porque Júpiter também joga fora, ele mostra, ele deixa muito à tona tudo que está ainda não contribuindo para a minha boa colheita. Então, o pessoal que está passando um pouco de trabalho agora em Júpiter, nesse primeiro momento, é muito disso. Fiquem atentos, trabalhem essas questões, mirem nos sonhos. Então, o mapa do ano, a gente faz mapa do ano também. Assim como a gente faz mapa do ano da pessoa de aniversário. Porque são vários mapas que a gente pode estudar, energias que ela pode se beneficiar, se ela quiser realmente entender como estão essas energias, né, esse universo todo na vida dela para ser aplicado. Então, o mapa do ano, a gente faz ele para o Brasil. Então, o mapa do ano do Brasil traz Áries lá em cima no meio do céu, como a gente chama. Então, é um ano pra gente ir à luta. Não dá pra eu ter sonhos e ficar sentado esperando que os meus sonhos aconteçam. Carro do céu. Não. Então, é um ano que isso vai pegar todos nós. Isso vai estar desafiando a todos nós. Ou, se então, eu tenho desafios e né, preciso abrir minha área da comunicação e por ali eu vou abrir uma porta legal na minha vida, eu não posso ficar parado, quieto. Eu tenho que me projetar, eu tenho que batalhar por aquelas questões. Também, né? Outra grande mudança desse ano, outra grande questão era que eu estava falando anteriormente, era Urano, né? Urano em Touro. Por que está se falando tanto de Urano? Urano em Áries, nos últimos 7 anos, né? Os últimos 7 anos, né? Agora, antes de maio desse ano que trocou para Touro, ele trouxe para muitas pessoas uma reflexão sobre como estava indo a luta. Então, muita gente nesses 7 anos, vocês devem conhecer vários, mudaram muito, mudaram de emprego, saíram da cidade e foram para o campo viver uma luta que tinha mais a ver com eles. Então foi mexida para todos nós e ainda vai ter, esse ano ainda vai ter mais um período que ele volta em Áries no fim do ano e vai fazer então essa reflexão, fechar essa reflexão. Então muita gente ainda poderá mudar a forma como vai a luta, né? Trocar de profissão talvez, trocar, como eu falei, cidade, se desafiar diferente. Para cadeia também, pode ir para cadeia, pode. Realmente Urano em Áries, ele pede mudanças mesmo. Urano sempre é mudança, porque ele faz parte do trígono das possibilidades. Ele já tem uma órbita diferente, ele é todo, por isso que aquarianos são diferentes, né? São regidos por Urano. Desculpa, né? E todo mundo, obviamente, tem Urano no seu mapa, gente. Então não é uma coisa só dos aquarianos, mas vai com certeza fazer uma conversa muito interessante para quem tem uma ênfase num sol de aquário
aquário. Então, Urano agora em Touro, ele vem mexer como a gente se relaciona com a matéria, principalmente, porque Touro é o signo do concreto, é o signo é conservador, né? É trabalhador. Ali, Roberto. Então, Trabalhador, esforçado. Se o Touro não buscar aquilo que ele quer para a vida dele, né? Insatisfação total. Não se realiza. Mas nós também temos, quem não é taurino, tem Touro no seu mapa, gente. Exato. Tem uma Vênus, que pode ser uma Vênus de Touro, que vai falar de dinheiro. Então, isso sempre, todos nós vamos sentindo. Não é esse Urano, não vai ser só, não vai pegar só o taurino, não vai pegar o aquariano, vai pegar todos nós. Mas vai trazer esse sopro novo de dizer, como é que estamos nos relacionando com a matéria? Será que nós estamos modernos? E será que estamos perdendo coisas importantes? A greve dos caminhoneiros foi uma mostra disso, né? Como estamos e somos, né, dependentes do serviço do agricultor, do caminhoneiro, né? Muita gente até falando que adianta ter diploma se eu não tenho o que comer, eu não tenho quem me traga o que eu quero. É importante para compreender a cadeia. Ela traz em si quando a gente olha esses movimentos, quem entende de astrologia não deixa de ver Urano em Touro, em tudo isso, e muito mais vai acontecer, porque foi só o início. Ele chegou já dando uma amostra. Né? Então, por exemplo, a gente já vem com essa coisa do mais orgânico, do mais saudável, do voltar ao produtor mais local. Isso. A gente tem agricultura familiar. Sim. Que uma vez se sabia, você falar que era agricultor, que era. Que vergonha. Exato. Hoje não. Hoje é orgulho, né? Saindo, todo mundo para faculdade, indo lá. Voltando ao campo, né? E ao mesmo tempo, o campo vai se beneficiar. Então, se nós pensamos em Touro, o Touro às vezes tem uma resistência à modernidade, né? Porque é um signo conservador. Então, é muito taurino diz, eu não gosto de mexer no celular. Esses WhatsApp. Eu queria, só isso que eu queria. Ser menos viciada no celular. Mas aí provavelmente quebrar. Eu gosto desse lado, eu gosto. Viu? Esse lado. Porque é um desafio, às vezes, para alguns taurinos eles se conectarem. Por exemplo, uma coisa que a gente vê é bancos, né? O pessoal tendo muita dificuldade de usar um aplicativo de banco que facilita a vida. Mas a pessoa quer ver o dinheiro na mão, né? Ela acha que se ela não fizer esse processo antigo, que sempre foi. Certo. Então, uma das previsões é mexer muito no sistema monetário. Há muita conversa sobre Bitcoin, e vai subir, vai cair, o que vai acontecer. Tem muita conversa sobre isso. Mas a gente já deu aviso, é imprevisível. Urano é imprevisível. Fábio, não tem como fazer uma boa leitura. Sobre o inferno astral. Bom, o inferno astral é uma coisa que as pessoas dizem, né? Será que é meu inferno astral? Tá dando tudo errado, um mês antes do meu aniversário? Sim, pode ser um inferno astral, mas a gente sempre fala que, na verdade, um mês antes do meu aniversário, eu estou vivendo o signo que estaria na minha 12ª casa, é quase como uma sombra. Na verdade, o inferno, esse momento sempre seria, como os ciclos da natureza, como um inverno. Gaúcho, é um inverno. Estaria na cola. Eu deveria estar mais quietinho, talvez mais interiorizado. E aí, às vezes, eu não entendo isso. Eu insisto em ter o mesmo movimento, a mesma vida. Então, aquele período anterior pode me dar muito problema mesmo. É sempre o anterior do teu aniversário. O inferno astral são os 30 dias anteriores ao teu aniversário. Cautela. Geralmente o signo anterior ao nosso, né? Solar. Mas nesse período, que uns dizem 30, outros dizem 60. Eu, por exemplo, não sinto inferno astral. Eu nunca senti, eu acho. Nunca nem pensei nisso. Às vezes as pessoas não conectam. Alguns sim conectam, dizem, nossa, todo ano nessa época. Percebe, mas às vezes, nós falamos muito disso também. Não percebe, não percebe. Sabe. Não percebe. Eu ia dizer, é bom não saber. Mas agora tu já sabe. Mas às vezes como, é como a interessante. TPM, né? Às vezes a gente não percebe o porquê que está tendo, né? Mais nervosa, mais ansiosa. Aí de repente, opa, você dá conta. Não se dá conta, o né? interessante exatamente, pela minha humilde conhecimento nessa área, assim, nesse período, assim, não tomar decisões sérias, o recolher. Calma, exatamente. Só que, por isso, e canja e paciência não faz mal para ninguém. As mulheres precisam resgatar isso de volta, porque antigamente elas tinham respeito a esses ciclos. Então, assim, não é que a mulher estava menstruada, não podia cozinhar, mas ela às vezes não tá naquele bom humor, a comida dela não vai sair legal, gente, ela não tá muito legal, ela queria estar quietinha, às vezes quer estar em casa, às vezes, né? Então, assim, é muito difícil. A vida corporativa, ela judia
vezes um a gente pouco da fala mulher. até, hoje não estou no meu dia. E não estou no meu dia. E seria muito bom se nós pudéssemos, então, naquele dia, nos retirarmos, ficar quietinha, fazer uma meditação. Então, assim, realmente isso é uma coisa que eu acredito que os movimentos do feminino sagrado vão resgatar um pouco disso. Esse equilíbrio, que saber que a mulher é diferente do homem. Não dá, ela é totalmente diferente, espiritualmente, inclusive, né? Ela tem muitas coisas diferentes, então ela tem uma conexão diferente também, diferenciada. Uma sensibilidade. Fabi, como a gente está colocando aqui, tem muito a ver com astrologia, alquimia, a influência de tudo isso nas nossas vidas. Já conversamos sobre mapa astral, já conversamos um pouco sobre terapia de florais, e agora a gente gostaria que você nos colocasse um pouquinho sobre tarô. Então, Muito interessante. Muito interessante, muito curioso, né? Eu sempre fui apaixonada por tarô, mas usava pra mim, né? Eu jamais imaginei que eu usaria ele no meu trabalho. E embora eu acredite muito, entendo essa coisa da energia dos arquétipos, até porque a astrologia é toda arquetípica. O que é o arquétipo de Aquário? É uma energia. Ela tem, né, a gente dá características para ela que são universais. Um aquariano no Brasil, um aquariano na China, vai ter aquelas características. Então, assim, não é uma rotulação, é uma energia, né? Então, o tarô ele trabalha do mesmo jeito. Ele trabalha com arquétipos. Então, ele trabalha com esses, geralmente eu trabalho com os arcanos superiores, que são os 22 arcanos, os mais famosos, os mais conhecidos. Tem tarôs, né? Tem baralhos que trabalham com todos. Então, eu comecei a usar o tarô quando ele foi feito pelo Joel, porque o Joel era um grande leitor de tarô no passado, ele resgatou isso e criou o tarô alquímico. Na verdade, ele entendeu como o tarô é para ser lido. Mas o tarô existe o alquímico e o tarô normal? Então, ou são os dois? Aí que tá. Só existe fatos, assim, só existe registro de tarô na Idade Média. Coincidentemente, em locais que alquimistas passaram. Então a gente acredita muito fielmente que o tarô foi transcrita, aquelas energias, pelos estudos dos alquimistas. Porque antes disso não há registro. Mas existe, tarô egípcio. Então alguém provavelmente pegou aqueles arquétipos, aqueles símbolos, aquelas energias e traduziu para o Egito, para os seus deuses, né, para as suas adorações. Isso. Mas não há registro. Não há registro, então... Você falou em arcanos, explica, esmiuça um pouquinho. Por exemplo, vamos falar então, agora nós estamos na época de Gêmeos, eu vou usar os 2 de Gêmeos, tá? Nós temos, então, no tarô, a gente tem a inspiração, que para o tarô normal, assim, para as pessoas que usam outro tarô, é chamado da temperança. Então, a inspiração é a fonte, é o me inspirar, é o aprender, é o trazer para cá um conhecimento e difundi-lo. Porque eu estou inspirado, né? Os artistas, são os comunicadores, tem muito a ver com Gêmeos. Gêmeos, se estiver bem aspectado, se eu estiver bem na minha energia de Gêmeos, eu vou ser uma pessoa inspirada. Para vocês terem uma ideia, esse trabalho meu de alquimia tem tudo a ver com a minha casa de Gêmeos, ter relações com Sagitário, ter relações então com essa energia da filosofia. Então, tu vê, eu me expresso muito bem, gosto de falar de filosofia e de compartilhar esse conhecimento. Tem tudo a ver com meus Gêmeos ali. E a outra energia de Gêmeos, tá? Outra energia que tem a ver com isso são os medos. Pro tarô normal, para nós, seria o diabo. Por quê? Porque se eu der muita ênfase à minha mente, eu não tiver filtro, ela me prejudica. Não é verdade? Uau. Não dizem que mente vazia, é a oficina do diabo. Por quê? Mas não é só isso, tá? Às vezes eu capto conhecimentos, mas eu acabo ficando trancado e bloqueado numa verdade. E pra mim é só aquilo que vale. Eu não me inspiro mais. Aquilo não tá mais fluindo. Isso funciona também para toda pessoa que aprende coisas e não usa. Né? Tem muita gente que vai buscar tarô, vai buscar conhecer, vai buscar, né, até inclusive reiki às vezes, e não usa. Então se ela não usa, aquilo realmente dá problemas dentro dela, é como se apodrecesse, né? Então são as 2 energias de Gêmeos, tem 2 arcanos, 2 energias que podem... Se tu pegar um geminiano inspirado, nossa, é maravilhoso. Teu filho, né, Cicerozinho. Amor! Viu? Se pegar um geminiano inspirado, um beijo pra ele, lindo. Pegar um inspirado é muito, muito legal, ele é inteligente, ele tem uma conversa boa, aquilo flui. Pegar uma pessoa fechada, ela vai ficar discutindo contigo que o ponto de vista dela é o certo.
E deu, acabou. E ela vai discutir mesmo, que Gêmeos tem uma coisa que na alquimia a gente chama de, nas substâncias, de sulfur. Ele fala de um jeito estúpido, muitas vezes, se ele estiver nessa energia, né? Se ele ficar fechado nessa energia. Então, vejam, a gente usa muitos arquétipos, né? O tempo inteiro. E a gente aplica essas energias à vida das pessoas. Então, tarô é para ser usado para eu captar que energias estão influenciando de forma inconsciente. Interpretação das cartas. Do tarô, sim. Então eu jogo ele como mapa, não é? Eu jogo ele como uma leitura de mapa, leva o mesmo tempo, e nós olhamos em cada caso e assunto da vida, que energia que está sendo, que energia está vindo ali. Tá, mas eu vou fazer meu mapa astral, Sim. é uma coisa. E eu... Por quê? Porque primeiro eu começo com o mapa astral. Ele serve para a vida inteira. Ele é o meu norte. Ele me mostra como o teu espírito faz química. Então eu preciso disso para saber, para te orientar, inclusive, e é em cima dele que eu faço floral. É o que eu ia falar. Isso. E usa o floral para te ajudar a atravessar determinados obstáculos. Tá, mas o tarô específico para quem, então? Aí que tá, com o tempo específico, com o tempo que vai fazendo tratamento, vai fazendo terapia, eu olho o teu momento também, porque teu mapa nunca vai mudar. Mas eu posso estar tu pode me apresentar uma dúvida que eu olhando lá, eu posso te dizer, olha, tu sabe, nessa área da tua vida, tu tem esses aspectos, é por aqui que tu tem que ir. Mas o tarô mostra que energias estão ali, nesse momento, inconscientes em ti. Ok. Então ele traz muito do momento. Ele é uma leitura para as questões que tu tem agora na tua vida. Inclusive atende online, né? Atendo online, eu tenho um esquema para jogar online, porque não dá para jogar, né, o tarô sem eu ter um esquema mesmo. Então, se tu tiver online. afim de jogar alguém pela janela, antes tu pergunta para ela. Essa a gente olha um tarô. Pra quê? Para que eu também não fique te influenciando com a minha opinião. Porque eu também, eu sou uma pessoa, eu tenho uma opinião. Então, se tu me perguntar uma coisa, eu posso acabar influenciando a tua escolha por um caminho que eu usei. Então, eu até posso te dizer isso, dizer, ó, no meu caminho fiz isso, mas vamos olhar como é que tá as energias para ti, porque pode ser completamente diferente. Então, o tarô é muito usado para isso. E ele complementa. Então, por exemplo, eu olho o mapa da pessoa e eu olho o tarô, porque geralmente eu já conheço os mapas que foi a primeiro momento. Isso. Então, ela vem jogar o tarô, eu olho para ver se tem um bloqueio nas mesmas áreas. Se ela tem um bloqueio nas mesmas áreas, aquilo me chama muita atenção. Fica mais fácil de trabalhar com o tarô, com o floral nessa área, para liberar ela, porque senão é muito mais difícil, né? Porque daí tá faltando quase que uma luz que não tá vindo e o tarô mostrando que realmente tá bloqueado, tá fechado. E tarô legal, o alquímico, ele tem regras, né? A gente joga principalmente na abertura das estações, porque são pontos interessantes. E nós jogamos também, ele tem uma regra para abrir, eu estava falando antes, que eu tenho que, na primeira tirada de cartas, a gente tira, que a pessoa não vai te interpretar, mas serve para ela ver como conduzir a tua consulta, teu momento, mas também ver se tu pode, se tu tá aberto para ouvir, porque às vezes a gente não tá, e ele não fala. Então, se eu, terapeuta, insistir, eu posso estar falando uma mentira, ou eu posso captar uma energia negativa que é ruim para mim, é ruim para a pessoa. Então ele tem essas regras também, e eu já deixo bem claro sempre quando a pessoa vai jogar. Então não é jogado como, às vezes o baralho, está sempre aberto, as pessoas podem falar o que quiserem, ele é jogado muito para acessar energia, para ter autoconhecimento, ele é muito profundo. Aí tá a diferença do saber, de ir num profissional que realmente entende, que sabe, e exatamente. E a gente estuda muito, se prepara muito, e o legal do tarô alquímico, eu sempre falo que é um tarô que fala comigo, porque ele traz todos os meus símbolos que eu tô acostumada da alquimia, ele fala comigo. Então é muito legal, é difícil, eu sempre falo, ele não mente. Mas muito interessante esse assunto. Lá vem ela de novo. Infelizmente a gente vai ter que parar por aqui e vamos terminar com uma conclusão, com um pensamento que tem muito a dizer sobre a alquimia. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Com essa citação de William Shakespeare, encerramos o programa de hoje. Nós queremos agradecer muito a presença da Fabiana em nosso programa, um assunto extremamente interessante, fascinante, curioso. Muito obrigada por ter abrilhantado o programa Mulheres. Eu que agradeço e é um prazer. E com certeza, se me chamarem novamente, eu volto trazendo mais coisas. Inclusive, eu queria falar um pouquinho do Planner Alquímico, que é um projeto que eu comecei a desenvolver em novembro, era um sonho antigo de fazer. Ele é muito simples, na verdade, esse planner tem uma ligação com um canal que eu tenho no
YouTube, que eu falo de energias da semana, do que vai acontecer. Ele traz principalmente os dias da lua, né? Um dia que tem lá ação, um dia que é muito bom para meditação, né? A entrada do sol, a tônica do mês daquele signo. Então ele é praticamente, na verdade, o objetivo dele é fazer com que as pessoas entrem, tenham mais consciência dessas energias que a gente começou a falar no programa todo e façam movimentos com mais perfeição. Esse é o objetivo dele. Querida. Que bom. Agradeço muito, foi muito legal. Encerramos então. Esse foi o programa Mulheres no Espaço Prisma e até a próxima semana. Obrigada pela audiência.